Hoje, na classe de adultos, estudaremos a lição de número 7, que tem como título O Perigo da Murmuração. Vamos recordar o nosso itinerário? O peregrino deu início à sua jornada. Ele saiu das trevas para a luz. Ele saiu da condenação do pecado para desfrutar de vida eterna, de vida com Deus. Isto porque ele entrou pela porta estreita e está trilhando o caminho apertado. Neste caminho apertado, ele percebeu que não dá para ter a mesma conduta e as mesmas atitudes da velha vida. Agora, ele tem como seu referencial um livro e uma pessoa. Ele olha para o que está escrito na Bíblia e obedece. Ele olha para Cristo e o imita. No caminho apertado, ele teve um pequeno vislumbre de como será o fim da jornada. O céu é o destino do cristão e isso lhe dá ânimo para continuar caminhando. Embora ele tenha recebido esse ânimo por desfrutar antecipadamente de uma pequena parcela das bênçãos vindouras, ele encontra nesse caminho inimigos traiçoeiros, a carne, o mundo e o diabo. A luta é travada e em meio a essa batalha, o peregrino recebe de Deus condições para guerrear. Há um arsenal de Deus à disposição do viajante. E nós estudamos algumas armas, são várias, mas nós enfatizamos a palavra, o jejum e a oração. Na aula de hoje, nós apresentaremos um perigo bem específico. Veja, há inimigos e também há perigos, e eles são reais. Esse perigo que falaremos hoje é a murmuração. Os nossos objetivos são, em primeiro lugar, explicar o sentido da palavra murmurar na Bíblia. Em segundo lugar, mostrar que a murmuração impediu a primeira geração de alcançar a terra prometida. Veja como esse pecado é traiçoeiro, como ele é perigoso. Por fim, saber que a murmuração é um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. O peregrino precisa prestar atenção. O peregrino precisa se policiar, precisa vigiar para não incorrer, nessa isca de Satanás, que é a murmuração. O nosso texto áureo nos diz: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de número 10. Na tradução NVI, nós lemos aqui o versículo 10 e 11 da seguinte maneira: e não se queixem, como alguns deles se queixaram. Quem? Paulo está aqui exortando os irmãos de Corinto com o exemplo do povo que saiu do Egito e recebeu a promessa de entrar na Canaã celestial. Esse povo que saiu do Egito não entrou na terra prometida por Deus justamente por conta do pecado de murmuração. Apenas Josué e Caleb, durante 40 anos, peregrinaram no deserto e ali tombaram, ali morreram. E Paulo, com esse exemplo histórico e real, está extraindo exortações práticas para aquela igreja tão problemática que era a igreja de Corinto. O texto prossegue: e foram destruídos pelo anjo da morte. Versículo 11. Olhe como Paulo ele conecta bem a realidade do mundo antigo com a sua realidade de então. Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo. Foram escritas como advertência para nós que vivemos no fim dos tempos. Como Paulo, nós vivemos no fim dos tempos. E o exemplo do povo de Israel também nos serve como advertência. A geração de Moisés cometeu 5 pecados, todos gravíssimos. E Paulo Paulo catalogou esses pecados e ele agora está mostrando ao povo de Corinto que eles estão incorrendo no mesmo erro e, consequentemente, padecerão no mesmo juízo, na mesma condenação. Quais foram esses pecados? Primeiro, a cobiça. Paulo deixa isso bem claro em 1 Coríntios 10 e 6, quando diz: a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram.
tiveram à disposição deles, o povo da geração de Moisés, todas as bênçãos possíveis de Deus. Mas, mesmo assim, cobiçaram coisas más. Eles eram o povo, a geração da promessa. A gente é a geração da promessa. Vamos herdar a terra de Canaã. Mas cobiçaram coisas más. Tombaram no deserto. Segundo pecado, a idolatria. 1 Coríntios 10:7 diz: não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Isso aqui remete ao episódio do bezerro de ouro. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossa vida. Veja, idolatria não é só ter um ídolo ali perante a gente, uma imagem, uma coisa feita de ouro, de prata, de pedra, de gesso, de madeira. Não. Ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossas vidas, sejam pessoas, coisas ou sentimentos. Há muitos ídolos modernos que podem estar tomando o lugar de Deus em nossas vidas, devemos vigiar também quanto a isso. Mas não é sobre esse pecado em específico que falaremos. Temos também aqui a questão da imoralidade. Paulo adverte os coríntios em 10:8, dizendo o seguinte: e não pratiquemos a imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num dia só 23 mil. Aqui provavelmente ele está recordando o episódio em que o povo de Israel se misturou com as mulheres moabitas para se prostituírem. Em quarto lugar, colocar Deus à prova. Isso está no capítulo 10, versículo de número 9. E por fim, temos aqui a menção do pecado de murmuração, que é o nosso texto áureo. Não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Deus reprova o murmurador. Deus condena o pecado de murmuração. Devemos tomar muito cuidado, olhar para esse exemplo aqui histórico e receber dele a devida advertência. A verdade prática nos diz: a prática da murmuração enfraquece a vida espiritual. A prática, não é? Tem gente, o murmurador geralmente ele é alguém que exercita esse pecado todos os dias. Então, a murmuração se torna um estilo de vida. A prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. Todos esses pontos aqui podem ser extraídos como reflexão teológica da história do povo que peregrinou no deserto. Então, a gente deve tomar muito cuidado, porque esses pecados aqui, eles conduzem ao fracasso espiritual, sobretudo à murmuração. Eles estavam presentes na igreja de Corinto e não se assuste com o que eu vou dizer, eles estão presentes na sua igreja. Nós devemos vigiar para não sermos achados como praticantes desses pecados. Os pecados da igreja, o Hernandes diz, e eu achei isso interessante, eles são mais sérios do que os pecados dos israelitas que estavam sob a lei. Quando a igreja peca, o seu pecado é pior do que o do povo de Israel. Primeira razão, não é? Porque nós temos o exemplo deles como advertência. Então, assim, nós já sabemos que Deus reprova esse tipo de atitude. Já vimos qual foi o fim do povo que incorreu nessas práticas. Temos esse exemplo. Se incorremos também nessa prática da murmuração e dos demais pecados, então o nosso pecado é pior do que o deles. E segundo, porque eles estavam debaixo da lei e nós estamos debaixo da graça. Quando um crente comete pecado, ele o faz contra o conhecimento, a bondade e a graça de Deus. Então, entenda uma coisa, a murmuração e toda sorte de pecados não podem fazer parte da nossa vida como igreja. Nós devemos tomar muito cuidado, porque esse pecado deixa marcas visíveis, marcas profundas, não só em nossa vida, mas na nossa vida como igreja. Nós vamos falar sobre o primeiro ponto, certo?
e vamos seguir o itinerário da lição. Quero pedir aos meus irmãos que estão me assistindo por meio do YouTube que não passem por esse vídeo sem deixar o like, sem se inscrever no canal, sem ativar o sininho para receber as notificações e sem comentar aqui embaixo. Olha, irmão Murilo, eu comento toda semana. Amém, meu irmão. Deus abençoe. Não precisa escrever textão, só precisa colocar um amém. Glória a Deus. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar a paz do Senhor a você e você vai me responder aqui embaixo, ok? Pai do Senhor, meu irmão. Então, coloca um amém aqui embaixo nos comentários, você vai estar nos ajudando muito. Em reciprocidade a essa sua boa ação, esse subsídio vai estar disponível em um link azul na descrição do vídeo, certo? Meus irmãos da ferramenta EBD, não posso deixar de mencionar vocês em nenhuma das aulas. Vocês patrocinam esse trabalho no YouTube. Na verdade, vocês são a grande causa, o grande motivo de a gente ter toda essa estrutura aqui para servir a igreja, servir os professores, servir a escola bíblica dominical. Quem faz parte da ferramenta EBD, escute aí, meus irmãos do YouTube, recebe semanalmente material exclusivo, fluxograma, infográfico. Além desses materiais, recebem um slide profissional, um audiovisual fantástico para envolver a classe com os olhos, recebem subsídio, recebem material de áudio, recebem motion. Além de tudo isso, recebem dinâmicas, cursos de capacitação. Então, quem faz parte da ferramenta EBD chega na escola dominical preparado se utilizar os recursos que disponibilizamos. Se você não é aluno assinante, faça como milhares de professores que já estão aqui conosco na plataforma da ferramenta EBD. O link está aqui na descrição do vídeo e você vai ver que o preço é simbólico. A assinatura de 1 ano é o valor de uma pizza e uma Coca-Cola. Vamos lá. Os irmãos estão aqui pela aula, vamos para a aula. Não posso deixar de fazer essa apresentação porque a escola, a ferramenta EBD, está transformando a vida dos professores e de muitos alunos. Primeiro ponto, a murmuração na Bíblia. Comecemos por aquilo que é mais básico, uma definição. O texto da lição, apropriadamente, vai trazer a definição etimológica da palavra segundo os originais, segundo o uso bíblico. E isso você já tem à disposição na revista. Aqui eu tenho uma definição dicionarizada. Não é? Murmurar, conforme o dicionário, é soltar queixumes, lastimar-se, queixar-se em voz baixa. Por isso já diz, murmurar. Murmurar. Então, falar baixinho. Mas esse falar baixinho tem uma conotação maligna. É falar mal, apontar faltas, formar mau juízo de alguém ou de alguma coisa. Uma definição alternativa trouxe aqui também. Murmurar significa reclamar, maldizer, conceber mau juízo. Escute, nós reclamamos intensamente, com muita intensidade, e agradecemos com vagarosidade. Isso é princípio de espírito murmurador. Gente que mais reclama do que agradece. A murmuração é um grande mal da nossa geração. Você vê que esse pecado era uma realidade no tempo de Moisés, era uma realidade no tempo da igreja primitiva e continua sendo uma realidade do nosso tempo. No entanto, por incrível que pareça, a gente, mesmo na murmuração, consegue enxergar algo bom. Como assim, irmão Murilo, consegue enxergar algo bom? Deixa eu lhe dar esse choque aqui. Porque geralmente tem gente que está no pecado. Billy Graham disse uma coisa que eu achei interessante, né? Ele olhou para o povo americano em uma certa preleção e disse o seguinte: assim como o peixe está na água e não sabe que está molhado, são vocês no pecado. Tem gente que está cometendo falhas terríveis, pecados terríveis e não percebe mais que está cometendo aquilo ali. É uma coisa terrível. Mas essa lição, ela nos desperta, ela abre os nossos olhos. E o que é de bom que a gente pode extrair aqui do conceito de murmuração? Quando nós entendemos o que é murmuração, não é? Nos é revelado o quão distante estamos de Deus. Então isso é algo bom. Quando você perceber que está distante de Deus e no seu coração houver o sentimento de voltar, o caminho de volta está aberto. Você pode voltar. Perceber o pecado é uma dádiva de Deus.
quando você para de perceber, quando você para de sentir, quando você para de se angustiar pelas suas faltas, aí é um tal problema. Então, como sintoma revelador, ela indica o alto grau de nosso descontentamento. Em última análise, a murmuração evidencia as percepções ingratas que temos das coisas e que também demonstra o quanto somos insatisfeitos. Então, se você percebeu nesse momento, se Deus lhe esclarece nesse momento, ou no decorrer dessa aula, que você é uma pessoa ingrata, que você é uma pessoa murmuradora, trate agora mesmo, escute, trate agora mesmo de correr para os pés do Senhor, a fim de que essas faltas, de que esses desvios do seu coração sejam resolvidos e você alcance graça e misericórdia. O segundo ponto da nossa lição abordará o comportamento dos murmuradores. O texto da lição diz, de acordo com os dois testamentos da Bíblia, o mal da murmuração estava presente no meio do povo de Deus entre os israelitas dos dias de Moisés, nos dias de Jesus Cristo com os escribas e fariseus, na igreja em Jerusalém, no início e também na igreja de hoje. Qual é o comportamento do murmurador? Porque a geração de Moisés passou 4.000 anos, 6.000 anos em relação ao nosso tempo, certo? Mais ou menos 6.000 anos. A geração de Cristo já tem mais ou menos 2.000 anos. E o comportamento dos murmuradores, ou o murmurador, continua sendo o mesmo. O murmurador pode receber os mesmos adjetivos que receberia durante o tempo de Moisés, durante o tempo de Jesus. Ele pode ser adjetivado, caracterizado como infiel, rebelde, ingrato e descontente. Olhe para os israelitas. Eles murmuraram contra Deus e contra Moisés. Eles reclamaram quando estavam no Egito. Depois reclamaram quando saíram do Egito. Eles reclamaram quando não tinha alimento para comer. Eles reclamaram quando tinha alimento para comer. Né? Esse povo murmurador era constantemente ingrato e descontente. E é interessante, não é? Aqui olhando para as atitudes, para as características do murmurador, a gente fala, é estampado assim, ingrato. O murmurador é um ingrato. Mesmo frente a todas as bênçãos de Deus, e foram muitas. Você imagine Deus soprar um vento e domava em codornizes. Imagine Deus fazer brotar o maná. Olha que coisa, não é? Brotar o maná, o povo se alimentar no meio do deserto, pela provisão de Deus. Imaginem a nuvem de dia, não é? Imagine a coluna de fogo durante a noite, a direção, Deus falando, Deus protegendo, as nações vizinhas não atacando o povo, e as que atacavam eram derrotadas. Isso tudo era provisão de Deus e mesmo assim o povo não agradecia. Então, sabe qual é a atitude do murmurador? Ele é ingrato. Ele vai sempre agir de forma ingrata. Outra atitude do murmurador, o descontentamento. Ele é aquela pessoa que por ação, por vida, é descontente com tudo. E quando a gente olha para a história do povo de Israel, nós percebemos que apesar da providência de Deus, apesar de Deus suprir as necessidades, o povo vivia um espírito o povo tinha, na verdade, um espírito constante de descontentamento. O murmurador também é caracterizado pela rebelião. Ele tem atitudes rebeldes, porque esse povo murmurador se rebelou contra Deus, se rebelou contra os líderes instituídos de Deus e hoje não é diferente. Eu estou falando aqui e estou falando aqui do povo de Israel, mas se você meditar um pouquinho, você vai ver que o comportamento, as ações e as atitudes caracterizam o murmurador que há na sua igreja. E Deus guarde de estar sendo caracterizado nesse momento como murmurador. O murmurador é rebelde, é aquela pessoa que está sempre se levantando contra a liderança, contra o povo de Deus, é uma coisa terrível. O murmurador também geralmente é um descrente, porque quem muito murmura, incrédulo é. E por fim, os murmuradores são destrutivos, porque eles causam discórdia e desunião entre as pessoas. São os comportamentos, os sintomas da murmuração.
Aí vem o subponto 3 e diz, o crente murmurador. Misericórdia, irmão. Existe crente murmurador? Existe muito crente murmurador. Quando a Bíblia fala sobre murmuração, geralmente isso não é um pecado que caracteriza os ímpios. É um pecado que sempre está caracterizando aquele povo, não é? Ou aquela pessoa em particular que faz parte da igreja ou do povo que se chama pelo nome do Senhor, pelo povo, ou, aliás, o povo de Deus. Então não é um pecado que a gente olha assim, lá fora a gente sabe que é bagaceira. Mas quando a Bíblia fala de murmuração, está sempre falando de gente que se dizia ser povo de Deus. E a murmuração, ela é um pecado tão terrível, porque ela permite que o diabo exerça domínio sobre o crente. O murmurador é alguém que está a serviço de Satanás. E olha, irmão, estar a serviço de Satanás é uma coisa terrível, porque a intenção dele é matar, roubar e destruir. Ele tem esse desejo, ele tem essa vontade, e quando você se coloca à disposição dele, através da murmuração, você também está sendo usado para roubar, matar e destruir. A murmuração é uma coisa tão terrível que as Escrituras descrevem, não é, a ação dos falsos mestres, dos falsos profetas, como sinônimo de uma ação de um murmurador. Deixa eu citar um texto bíblico aqui que é melhor. Judas, capítulo 1, né, versículo 16. Ele diz o seguinte, são murmuradores. Quem são murmuradores? Os falsos mestres. São murmuradores, insatisfeitos, guiados por suas próprias paixões. Suas bocas estão sempre a proferir arrogâncias grandiosas. São aduladores quando convém aos seus interesses. Tudo isso aqui é característica de falso profeta, que consequentemente também é característica de murmurador. Não é? Insatisfeito, guiado por suas próprias paixões, não é? Sua boca sempre profere arrogâncias grandiosas. Se fosse eu, porque eu faria diferente, não gostei, não dá certo, sempre isso, não é? E são aduladores quando convém aos seus interesses. O murmurador é uma pessoa terrível. Então, meus irmãos, existe crente murmurador? Existe. Agora só não existe crente murmurador que vai entrar no céu. Então a gente precisa da ajuda do Espírito Santo para não ser palhaço, não ser agente de Satanás e sim servo de Deus. Há um texto em Efésios que é um texto que eu guardo muito para mim, esse texto. Inclusive, ele é um dos textos que eu sigo como princípio de vida. Ou melhor, não vou dizer que sigo, tento seguir, me esforço para seguir. Efésios 4:29. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Ou seja, nenhuma palavra que vai derrubar, nenhuma palavra imoral, nenhuma palavra que vai desagradar a Deus. Mas fale somente no tempo certo. E quando falar, que as suas palavras produzam edificação. Então, meu irmão, se você toma esse versículo 4:29 de Efésios como remédio, como princípio espiritual para a sua vida, você vai pensar 2 vezes antes de murmurar. Ponto de número 2. Murmuração, impedimento da primeira geração à terra prometida. Sabe como foi que eu nominei esse ponto aqui? Eu achei interessante. Eu trago aqui uma proposição alternativa. A murmuração nos priva das bênçãos de Deus aqui na terra. E foi justamente isto que aconteceu. Aquele povo murmurador foi privado da promessa de entrar na terra de Canaã e tomar posse dela. Esse povo foi privado das bênçãos de Deus aqui na terra. Não desfrutaram do melhor da terra que mana leite e mel. O ponto 1 nos diz o seguinte, subponto 1, a murmuração contra os líderes escolhidos. E aqui nós vamos afunilando, definimos e agora vamos olhar as atitudes do murmurador em determinados contextos. O primeiro contexto aqui é a atitude do murmurador em relação às pessoas que Deus levanta, as lideranças constituídas por Deus. A lição diz, Deus escolheu Moisés e seu irmão como seu auxiliador para libertar o povo de Israel da escravidão de Faraó e conduzi-lo à terra prometida. Após experimentar grande livramento, esse povo passou a murmurar contra a liderança de Moisés e Arão de maneira sistemática, alegando que o legislador
murmurador os conduzia para morrer em pleno deserto. E a murmuração é uma coisa tão terrível, porque ela se avulta, ela cresce. É por isso que a murmuração é um pecado muito, muito perigoso, porque ela é como um fogo, não é? Que inflama, é como um fogo que consome, que cresce, que avança. O versículo 24 do capítulo 15 de Êxodo diz que uma parcela do povo murmurava contra Moisés e Arão. Já Êxodo, capítulo 16, versículo de número 2, diz que toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Arão e Moisés no deserto. Então veja que o pecado da murmuração ele é contagioso. Ele precisa ser combatido, ele precisa ser tratado. Ele precisa, escute, ele precisa de um tratamento de choque. Quando eu digo um tratamento de choque, é de uma ação mais considerável da liderança, dos irmãos e da igreja, para que ele não se inflame, para que ele não se espalhe, para que ele não contagie o povo. Uma pequena parcela do povo murmurava contra Arão e Moisés. Um capítulo depois, toda a congregação já estava murmurando contra Moisés. Se afaste dos murmuradores. Se afaste desse pessoal maldizente. Se afaste. Rompa amizade, não é? Diga assim, irmão, não quero mais conversar contigo porque tu é desmantelado. Vai cortando as conversas até um pouco, não é? Da pessoa começar a murmurar, começar a estar reclamando, para que tu não deixe isso vir para o teu coração, começa a cortar. Não, irmão, vamos orar. Vai cortando devagarzinho, porque ou das duas uma, ou o murmurador se afasta, ou o murmurador muda. Mas se você der palco para ele falar, daqui a pouco você também vai estar no palco falando com ele. Então, meus irmãos, a murmuração é terrível. E o povo de Israel murmurou contra Arão e Moisés. Hoje o pessoal também muito se levanta contra a liderança. E eu não estou falando aqui de apontar desvios da liderança. Eu não estou aqui falando de combater pecados que são gravíssimos da liderança. Não estou falando disso, de aceitar o erro da liderança, os pecados da liderança. Porque se comete erros e pecados, nem na liderança deveria estar, certo? Mas estou falando realmente do murmurador, de gente maldizente, que nunca está satisfeito com nada. É aquele tipo de pessoa que diz, eu faria diferente, se eu tivesse lá era assim, se eu tivesse lá era daquele jeito. Mas ele não faz nada, se tivesse lá faria pior. Só que há consequências, não é? Quando você começa a dar ouvido a murmurador, quando o murmurador começa a ganhar espaço dentro da igreja. Quais são as consequências? Primeira consequência é divisão. O povo de Israel estava dividido. Não havia mais uma conexão entre a liderança e o povo, justamente pela murmuração e os murmuradores. Segundo, desencorajamento dos líderes. Muitos líderes são desencorajados, muitos líderes chegam ao esgotamento espiritual justamente por causa da murmuração. Então tem muito pastor, tem muito presbítero que está trabalhando, mas está trabalhando com angústia, com peso na alma, só porque é para Deus, para poder dirigir um culto, para poder tirar uma escala, para poder pregar, para poder dirigir uma mocidade, dirigir um conjunto, fazer alguma coisa na igreja por conta do murmurador. Aí você acha que Deus não vai pesar a mão sobre o murmurador? Pesa. Outro problema, prejudica o testemunho da igreja. E é aqui que Deus detesta mesmo o tal do murmurador. Porque tem gente que quando pega o hábito de murmurar, fala mal da igreja na frente dos ímpios, fala mal do pastor na frente dos ímpios, fala mal onde está e é só pau, quebra, só falando mal da igreja, mal da liderança, mal das coisas que acontecem na igreja. Sabe quando é que o ímpio vai lá nessa igreja? Nunca. Nunca. Eu trabalhei em uma congregação onde havia alguns crentes ali que eram a razão principal de o povo não crente do bairro visitar a igreja. Isso é triste, meus irmãos, isso é triste. É triste. Segundo subponto, a murmuração contra Deus. Ora, né, quando o povo de Israel murmurou contra Samuel, aqui já é outro episódio, né? Samuel ficou triste, cabisbaixo. Aí Deus chega para Samuel e diz assim, esse povo falou contra ti, rapaz. Mas, na verdade, eles estão me rejeitando. Então, quando você ataca a liderança, você está atacando diretamente quem constituiu aquela liderança, que no caso foi o Senhor. Olha como nós devemos tomar cuidado. Deus escuta os murmuradores.
O texto da lição nos diz o seguinte: o Senhor Deus respondeu às murmurações do povo, dizendo que faria cair pão do céu. Êxodo 18, versículo de número 4. Aqui, Deus agiu com beneficência, com misericórdia. Ele deixou claro que contemplou as suas murmurações, mas tratou o povo com piedade e compaixão. Êxodo 6, 16 e 12. Porém, há um texto complementar que mostra que a ação de Deus não foi tão pacífica assim. Números capítulo 11, versículo do 1 ao 3. Passagem nos diz: aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. O povo murmurava baixinho, mas o ouvido de Deus é bem apurado. Aquilo que se fala em segredo é escutado no céu. Quando ele os ouviu, a sua ira se acendeu, e fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Juízo. Deus se ira com a murmuração. Então o povo clamou a Moisés, e este orou, e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Então preste atenção na dinâmica desse texto. O povo se queixou. Deus ouviu. E sabe qual foi a reação dele? Juízo, castigo. Porque Deus pune a murmuração. Deus não concorda com a murmuração. Você murmura contra a sua igreja, contra seu líder, contra seu pastor, mas Deus está ouvindo. Irmão Murilo, parece que essa palavra é para vocês que são do ministério estarem se defendendo. Não, isso é Bíblia. Leia a Bíblia. Vá para as Escrituras, confira os textos aqui que eu estou citando e você vai ver que a murmuração é terrível. Se você não tem nada para acrescentar, se você não tem nada de bom para falar, fique calado. Fique calado. Calado é melhor. Ok? Então, nesse texto nós temos a queixa do povo, a reação de Deus e, por incrível que pareça, a intervenção de Moisés. Que Moisés muito bem podia dizer: esse povo aí mesmo não tem jeito não, mata mesmo esse povo. Mas havia uma diferença de Moisés e do povo. Olha como Moisés, servo de Deus, homem manso e paciente, se destaca em relação ao povo murmurador. O verdadeiro servo de Deus sempre será diferente do murmurador. Deus não tolera, meus irmãos, murmuração. Aí vem o terceiro subponto e diz: por que é perigoso murmurar? Murmurar é muito perigoso. E o texto da lição nos diz aqui, eu vou trazer o texto em pontos. Primeiro, murmurar é perigoso porque é um ato de impiedade. E todo ato de impiedade não passará sem a devida punição diante do tribunal do juiz de toda a terra. Segundo, murmurar é uma coisa perigosa porque ela demonstra ausência de fé. E quanto mais você se habitua, quanto mais você comete esse pecado de murmuração, mais sua fé vai sendo solapada. Terceiro, murmurar é perigoso porque limita a percepção das ações de Deus. Você vai deixando de enxergar os benefícios que Deus tem feito ao teu favor. Você vai deixando de enxergar o trabalhar de Deus na sua igreja, no ministério que você faz parte, no meio do povo que você habita. Você só vai começar a ver defeito. Por quê? Porque a murmuração, ela provoca cegueira espiritual. É uma das armas do Deus com D minúsculo deste século para cegar o entendimento não só dos incrédulos, mas de muitos crentes. A murmuração, ela é terrível porque ela tem consequências destrutivas. Ora, o povo que recebeu a promessa da terra prometida não desfrutou das promessas ou da promessa em específico porque incorreu no pecado de murmuração. Se Deus não poupou aquela geração, quanto mais nós, meus irmãos. Deus é o mesmo. Deus continua o mesmo. Terceiro ponto, murmuração. Um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. E eu nominei esse ponto aqui também de forma diferente. É uma proposição alternativa. A primeira é a murmuração, né? Lembra lá do ponto 2? A murmuração nos priva das bênçãos de Deus aqui nesta terra. E neste ponto aqui, eu coloquei a murmuração nos priva das bênçãos eternas.
o murmurador ele vai ficar de fora dos portões da Jerusalém celestial. Ele não vai ter acesso, ele não vai entrar, porque no céu não entra murmurador. Nós precisamos ter os nossos lábios purificados, assim como foram os lábios do profeta Isaías. O primeiro subponto diz: o fim dos israelitas murmuradores. Já falamos aqui sobre isso no último subponto. Você vai até perceber que os pontos e subpontos aqui chegam uma hora assim que eles se repetem, certo? E aqui é um caso claro disto. Então, os murmuradores não tiveram acesso a Canaã terrestre, é o que esse ponto aqui vai falar. Morreram, tombaram no deserto sem ver o cumprimento das promessas de Deus. Subponto de número 2, o destino dos murmuradores. Há um destino para os murmuradores. E aqui, em conexão com o nosso tema geral, entenda que o destino do peregrino é o céu. Mas, se o peregrino que está em sua jornada rumo a Jerusalém celestial começar a cometer o pecado de murmuração, seu destino não será mais a Jerusalém celestial. Porque o destino dos murmuradores é sempre trágico. É sempre trágico. Por exemplo, quando o povo se queixou por carne, em Números capítulo de número 11, esse povo, por conta dessa queixa, dessa murmuração, sofreu uma devastadora praga, conforme está escrito no capítulo 11, versículo 33 e 34. Destino terrível. Os espiões que trouxeram um relatório desfavorável, estes também foram mortos por uma praga diante do Senhor, como relata Números, capítulo 14, versículo 36 e 37. Houve reclamações, não é? Após a punição dos espiões. E esse povo que reclamou foi morto por serpentes. Muitos morreram por serpentes venenosas, conforme Números 21, 5 ao 6. Temos também aqui a nota do trágico destino de Corã, Datã e Abirão, que foram engolidos vivos pela terra, conforme Números, capítulo 16, versículo 32 e 33. Nós temos a sentença de Deus para uma geração, por causa da murmuração, Números 14, 26. O povo recebeu uma sentença. Vocês vão vagar no deserto até que aqui vocês tombem. Aquele deserto se tornou um dos maiores cemitérios de todos os tempos. O destino dos murmuradores, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, sempre é trágico, sempre é terrível. Por quê? Não é? Porque lhe é negado o acesso às bênçãos de Deus nesta vida e na vinda vindoura. Então, peregrino, você que está caminhando em direção ao céu, cuidado com o pecado de murmuração. Subponto 3, os males da murmuração. Veja que a murmuração, ela é um pecado, o texto da lição diz aqui no seu início, há muitos males que a murmuração pode provocar. Ele afeta todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, dentro da vida conjugal, a murmuração gera conflitos e desunião, né? Cria tensões, divide o casal, levando o ambiente doméstico a ser um ambiente conturbado. Há uma perda de respeito, uma perda de amor. Né? Você imagine, né? Sempre se maldizendo, sempre havendo murmuração de um para com o outro. Terrível. Nos relacionamentos entre irmãos de sangue, não é? Há inimizades. Irmãos que são intrigados por conta de murmuração. Na questão dos filhos, há uma influência negativa sem precedentes, desestímulo, terrível. Nos demais membros da família, desentendimentos, rompimentos, perda de testemunho cristão. E isso é o que a murmuração faz. Entre os membros da igreja, prejuízo à missão de Cristo. Pregar o evangelho, a murmuração pode danificar o testemunho cristão e a unidade da igreja, que são essenciais para a missão evangelizadora. Entre a liderança da igreja, um líder murmurador, ele tem a sua autoridade comprometida. Ele perde a sua referência. Alguém que é vocacionado às vezes ao ministério, quando incorre no pecado de murmuração, ele está abrindo mão daquilo que Deus tem para ele.
Então, meus irmãos, queridos irmãos, tomemos muito cuidado com o pecado de murmuração. Como a gente pode vencer a murmuração? Como a gente pode evitar cair nessa armadilha, nesse perigo? Primeiro, seja uma pessoa grata. Agradeça a Deus por todas as coisas, mesmo pelas dificuldades e provações, pois elas podem produzir paciência, perseverança e maturidade. Segundo, seja uma pessoa de fé. Confie em Deus e em suas promessas, sabendo que Ele cuida de nós em todos os detalhes e supre todas as nossas necessidades. Terceiro, aprenda a amar. Ame o seu próximo. Ame o seu irmão, não é? Com um amor fraternal. Ame o próximo como a si mesmo. E você vai ver que quando você ama o seu irmão, apesar de vir aquele sentimento de murmuração, o sentimento de amor fraternal, ele vai sufocar, não é? essa vontade de murmurar. 1, 2, 3, 4. Humilhe-se diante dos outros, considerando os outros superiores a você mesmo. E busque o interesse dos outros em vez do seu próprio interesse. Isso é bíblico. Filipenses 2, versículo 3 ao 4. Quinto, dialogue com respeito e sinceridade com os outros, evitando palavras duras, mentirosas e ofensivas. Esteja satisfeito com aquilo que Deus lhe deu, com a posição que Deus lhe deu, seja na igreja, seja na família. E quando há uma satisfação, quando você está satisfeito, pecado de murmuração, ele não tem espaço na sua vida. Reconheça e respeite a autoridade dos líderes que Deus colocou sobre você, seja seu pai, sua mãe, seja o líder na igreja, seu pastor, seu presbítero. Aprenda o princípio do respeito e você vai ter cuidado com o pecado da murmuração. E por fim, se você incorreu nesse pecado de murmurar, sabe qual é o caminho? É o caminho do perdão. Como o caminho do perdão? Peça perdão. Perdão a Deus e perdão à pessoa que você feriu com as suas palavras mal colocadas, com as suas murmurações. E com isso, você vai vencer o pecado da murmuração. Ou então, não vai incorrer nele. Queridos irmãos, eu penso que essa aula vai lhe ajudar bastante na sua ministração em classe. Isso é verdade. Mais uma vez, coloca aqui embaixo. Amém. Deus abençoe. Um ótimo final de semana a todos e não se esqueça, abra a jaula.